A vocês, queridos, uma satisfação novamente compartilhar com vocês a Escritura Sagrada. Eu queria falar hoje a respeito de um salmo que talvez seja um dos salmos mais conhecidos da humanidade, um dos mais citados, um dos mais recitados, conhecidos não somente pelo povo de Deus, mas por todos. O Salmo 23. Ele diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Esse salmo, amado, foi escrito pelo rei Davi, muito usado em forma de cântico pelo povo de Israel. Ele foi escrito numa circunstância difícil, de angústia e de sofrimento para o rei Davi. Davi fugia da perseguição que sofria do rei Saul, fugindo por bosques, florestas, tentando se afastar dessa terrível perseguição, e debaixo de agonia e sofrimento, Davi declara: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa figura do pastor e das ovelhas é citado com muita frequência nas Escrituras. A sociedade de Israel tinha por cultura a criação de ovelhas, era uma sociedade pastoril. E essa figura está presente sempre nas Escrituras. Deus como símbolo de um pastor e nós como símbolo de um rebanho. Essa figura, essa alegoria é usada com frequência nas Escrituras. Nós temos aqui alguns textos que demonstram isso, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Eu queria ler alguns com vocês. Isaías 40, 11. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, as que amamentarem guiará suavemente. Aqui, mais uma vez, nós enxergamos a figura de Deus como um pastor e de Israel como seu rebanho. Um outro texto está em Ezequiel, capítulo 34, verso 15, na primeira parte. Diz assim: Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. Deus tratando o seu povo como suas ovelhas. Ainda no Velho Testamento, Jeremias 31, verso 10, diz assim: Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-as nas ilhas longínquas, e dizei: Aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Mais uma vez, Deus na figura de pastor e Israel como um rebanho. Vamos para o Novo Testamento. 1 Pedro 2, 25. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Também 1 Pedro capítulo 5, verso 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. No Novo Testamento, Jesus é apresentado como nosso pastor. Evangelho de João, capítulo 10, verso 14, diz assim: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Hebreus capítulo 13, verso 20, diz assim: Ora,
O Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Em toda a Escritura, portanto, a figura do pastor e das ovelhas. No Velho Testamento, Israel como sendo ovelha e Deus como sendo seu pastor. Assim também nos textos que lemos no Novo Testamento, Jesus é apresentado como pastor e nós, igreja sua, somos suas ovelhas. Esse texto do Salmo 23 é um texto muito diferente, porque talvez seja o único, eu não conheço outro, que ele tem um ponto de vista muito peculiar. O ponto de vista do Salmo é o ponto de vista da ovelha falando para o seu pastor. Isso traz algo muito diferente nesse Salmo, único, que não é comum ver em outros salmos. Eu queria que a gente lesse e tentasse compreender aquilo que nesses 4 pequenos versos Deus fala ao nosso coração. A primeira coisa, no primeiro verso, diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amados, aqui o Senhor nos comunica algo maravilhoso. Ele é o nosso pastor. Esse é o ponto de vista de Davi, sendo perseguido, sofrendo angústias, sofrimentos, em uma situação terrível, mas isso consola o coração dele. O Senhor é o meu pastor, ele diz. Na sequência, ele diz assim: nada me faltará. Há um erro grave aqui na compreensão do que significa nada me faltará. A maioria das pessoas interpreta esse texto de uma maneira equivocada. Diz nada me faltará como se ele não fosse ter nenhum tipo de necessidade. Nada me faltará, então creia que não vai faltar dinheiro. Nada me faltará, creia que aquilo que você precisa, você vai ter. Esse é um sentido errado desse texto. Segundo o que a gente pode compreender do texto original, e eu li no original, a tradução correta para esse texto seria assim: o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. Ele é o meu pastor, ele cuida de mim. E em meu interior, ainda que eu esteja vivendo uma situação como Davi, sendo perseguido, faltando coisas, estando debaixo de angústia e sofrimento até, de nada eu sentirei falta, porque o Senhor cuida de mim. Ao contrário de imaginar que isso é uma chave mágica onde tudo aquilo que você precisa você vai receber, o que o texto está dizendo é que se você tiver o Senhor como seu pastor em seu interior, você vai estar de tal modo consolado e em paz que de nada você sentirá falta. Ainda que de fato você esteja sentindo falta, porque você não tem muitas coisas, mas dentro de você haverá consolo, fé e paz, de modo que você vai estar satisfeito. De nada, de coisa alguma você vai sentir falta. Esse é o sentido do que está dizendo no primeiro versículo. Em seguida, ele diz assim: guia-me mansamente por águas tranquilas. Como nós explicamos, a sociedade de Israel era uma sociedade pastoril. O pastor precisava pegar o seu rebanho de ovelhas e levar para que ela encontrasse um lugar para beber água. E assim ele conduzia as suas ovelhas, sabendo por onde levá-las, até encontrar lugar.
onde elas se refrigerassem, onde elas pudessem beber água, onde elas pudessem saciar a sede delas. No verso 3 diz assim: refrigera a minha alma. Quando a gente olha o sentido original do que significa, o sentido é recuperar o fôlego. O pastor de tal modo conduzia as ovelhas não só para beber água e saciar a sua sede, mas recuperar o seu fôlego. É esse o sentido do texto. E mais, diz assim: guia-me pelas veredas da justiça. Aí quando nós pensamos nisso, irmãos, eu estou tentando compreender, olhando para Israel como um povo que apacentava rebanho de ovelhas. Qual o sentido desse texto antes de trazer para o sentido original? Então, diz assim: primeiro ele fala que as ovelhas eram levadas a se refrigerar, a recuperar o fôlego. E mais, o pastor também conduzia essas ovelhas pelas veredas da justiça. Eu acho que essa tradução às vezes confundem as pessoas e não se compreendem com exatidão, não se compreende com exatidão o que significa guia-me pelas veredas da justiça. Guia-me pelas veredas da justiça significava que o pastor guiava as suas ovelhas por caminhos retos, não por caminhos tortos. Então, um pastor, ele conduzia as suas ovelhas por veredas, por caminhos retos. Justos aqui são caminhos retos. E isso trazia descanso e confiança das ovelhas. Por amor do seu nome, o pastor faz isso porque ele quer. No verso 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Como compreender isso, irmãos? Andar pelo vale da sombra da morte. Nós precisamos entender o que era a geografia de Israel. As ovelhas, elas tinham que ir até lugares para encontrar água. Elas tinham que ir até lugares para encontrar pasto verdejante. E às vezes eles tinham que seguir por diversos caminhos. E na geografia de Israel você tem montanhas e vales. E muitas vezes essas ovelhas tinham que passar por vales. E esses vales eram perigosos. Essa era uma época que você tinha leões, lobos, salteadores, ladrões. E era perigoso ir por esses caminhos. E o pastor conduzia, ainda que eles andassem em um vale perigoso, vale da sombra da morte, à espreita de predadores, de salteadores, de ladrões, o pastor conduzia as ovelhas e elas confiavam em seu pastor. Porque tu estás comigo, diz o texto. Ainda adiante, diz assim, concluindo: não temeria mal algum. As ovelhas não precisavam estar com medo. As ovelhas não precisavam estar com receios, porque o pastor estava com elas. E eles dizem assim ainda por último: a tua vara e o teu cajado me consolam. Eles tinham uma vara, a vara e o cajado se referem à mesma coisa, e esse cajado e essa vara servia para conduzir as ovelhas. Elas descansavam e confiavam nessa condução do seu pastor. Amados, o que isso traz para as nossas vidas? Primeiro compreendemos o que significa esse salmo, quem escreveu,
qual era o contexto, e agora trazendo para nós, para a nossa realidade. Diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Assim como Davi, fugindo de Saul, se escondendo em lugares para que não pudesse ser achado por seu perseguidor, às vezes angustiado, às vezes sofrendo, em uma situação difícil, ele diz: o Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta. Nós também podemos dizer como Davi nos dias que nós estamos vivendo hoje. Ainda que sejam dias angustiantes, ainda que sejam dias sofridos, diga para você mesmo: o Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. Ainda que muitas coisas não possamos fazer, mas nós teremos o consolo do Senhor, nós teremos a presença dele em nossa vida, o pastor que cuida de nós, e de nada sentiremos falta. Ainda assim, ele diz no texto: deitar-me faz em verdes pastos. Deitar em verdes pastos, nos reportando de novo a geografia de Israel e de um terreno deserto, onde não tinha muito pasto, muito lugar para as ovelhas, significa imaginar como se o pastor pegasse suas ovelhinhas e conduzisse a um oásis, a um lugar no meio do deserto que tinha alimento e que tinha água para matar a sede. Eu queria dizer para você que, ainda que você ande num deserto, como nós estamos vivendo hoje uma situação adversa, saiba que o seu pastor vai te conduzir a um oásis, mesmo dentro da sua casa. Ele vai te alimentar, ele vai matar a tua sede e ele vai cuidar de você. Na sequência do texto diz assim: refrigera a minha alma. Deus, Jesus Cristo, o nosso pastor, ele vai te conduzir a uma situação em que você recupere o seu fôlego. Amados, nesses dias, dentro de casa, eu tenho ouvido testemunhos incríveis de gente que tem se renovado, gente que espiritualmente estava apagada, tem tido experiências com Deus. Ouço testemunhos incríveis de pessoas que estão recuperando o seu fôlego espiritual. Nesses dias, eu penso, olhando para esse texto, onde nós recitamos essa verdade: o Senhor é nosso pastor, não nos faltará coisa alguma, não sentiremos falta de coisa alguma. Ele vai nos conduzir a um lugar de alimento, um lugar que mata a nossa sede, e ele vai trazer para nós refrigério, ou seja, vai recuperar o nosso fôlego, vai renovar as nossas forças. Creia nisso. Seguindo adiante no texto, diz assim: guia-me pelas veredas da justiça. Certamente o bom pastor, ele vai te guiar por caminhos retos, por amor do seu nome. Ele não faz isso somente por causa de você, mas ele quer fazer isso com você. Ele é o bom pastor. No verso 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Assim como olhamos a situação pastoril e as ovelhas eram levadas por vales que estavam à sombra da morte, de predadores, leões, lobos, salteadores, ladrões, ainda que a gente passe perto de situações de perigos, o Senhor vai nos levar por caminhos seguros. O Senhor vai nos guiar, assim como aqueles pastores guiavam as suas ovelhas. O Senhor, o bom pastor, ele vai te guiar. Ele vai nos guiar nesse tempo de perigo. Ele vai nos guiar nesse tempo em que a morte, a sombra da morte está ao nosso redor. Nós estamos num vale onde
estamos à sombra da morte, eu queria te falar que Deus, Ele vai te guiar nesse vale em que você está vivendo. Seguindo ainda o texto, diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. As ovelhas confiavam na condução do pastor, ainda que soubesse que estavam debaixo de perigo, à sombra da morte. Então, meu irmão, confie, ainda que você perceba que você está à sombra, perto da morte, ainda que você esteja com o perigo rondando e à espreita da tua vida, da tua casa, confie, diga para você mesmo: eu confio porque tu, Senhor, estás comigo. Não temerei mal algum, em nome de Jesus. O verso 4 diz, ao concluir: a tua vara e o teu cajado me consolam. Confie, meu irmão. Confie que o bom pastor cuida da tua vida. Confie que o bom pastor cuida de você e de nada você sentirá falta. Confie que o bom pastor, ele vai cuidar de você como ovelhinha dele, por amor ao nome dele, porque ele quer, porque ele gosta de cuidar de você. Ele vai te conduzir a pastos verdejantes, ele vai te conduzir a águas tranquilas, ele vai refrigerar a sua alma, ele vai fazer você recuperar o fôlego e as forças. Ele vai cuidar de você, ainda que você ande em um lugar de perigo. Ele está contigo, ele te consola, em nome de Jesus. O Senhor abençoe você, meu irmão, em nome de Jesus.